Oi, gente, tudo bem com vocês? Vamos dar início então à nossa aula 10 de matemática. Pergunta 1. Hoje você vai estudar um pouco mais sobre os poliedros, ou seja, pirâmides e prismas. Qual é a diferença de pirâmides e prismas? Pirâmides são poliedros que possuem uma única base e cujas faces laterais são formadas por triângulos. Então, olha aqui, isso é um exemplo de pirâmide, tá? Todos esses daqui, então, são pirâmides. Tem uma única base, Essa parte aqui embaixo que consegue ficar em pé, que consegue fazer que ele fique em pé, a gente então chama de base, tá? Então, só tem uma base na pirâmide, Isso é uma base. Essa parte aqui embaixo que tá ficando em pé é uma base. Essa parte é a base e essa é uma base, tá? Então, quando tem só uma base, nós chamamos então de pirâmide, tá? E na pirâmide tem o quê? Tem os triângulos, né? Então, são triângulos, né? São triângulos, tá? 3 lados, então, certo? Então, esses então são as pirâmides, tá ok? Os prismas, olha a diferença dos prismas. Ele tem duas bases, uma em cima e uma embaixo, tá? Então, eu consigo tanto colocar ele de pé assim, e se eu inverter, eu consigo deixar ele assim, então, certo? Então, aqui é uma base, e aqui, é outra base, tá? Olha a base aqui, uma base, outra base. Uma base embaixo, uma base em cima. Uma base embaixo, uma base em cima. Então, isso são prismas com duas bases, tá ok? Um prisma com 3 lados, 1, 2, 3. É chamado, então, de prisma triangular. Um prisma de 4 lados, 1, 2, 3, 4. Eu tô contando só aqui, essas linhas aqui embaixo, tá? Então, um prisma quadrangular, com 4 lados. Um prisma com 5, 1, 2, 3, 4, 5. É um prisma pentagonal. Lembra quando o Brasil foi pentacampeão, né? Então, 5 vezes campeão. Então, prisma pentagonal, 5 lados, tá? Um prisma hexagonal, rumo ao hexa, né? Então, são 6. Olha aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, prisma hexagonal com 6, tá? Então, pirâmide, uma base, prisma, duas bases, uma em cima e uma embaixo. Tá ok? Vamos lá, então. Observe algumas pirâmides e prismas planificados. O que é planificado? Se eu recortar ele e abrir, então ele vai ficar com esse formato, tá ok? Então, prisma pentagonal, vocês viram ali que a professora mostrou como que é um prisma pentagonal. E se eu recortar e abrir ele, ele vai ficar dessa maneira, tá ok? Então, prisma pentagonal, hexagonal, pirâmide quadrangular, prisma triangular e assim por diante, tá? É só eu recortar e abrir ele que ele vai ficar com esse mesmo desenho, tá ok? Observe nas figuras abaixo as mesmas bases nas pirâmides e prismas, Então, a base de um triângulo, eu consigo fazer uma pirâmide, só tem uma base, e um prisma, olha, uma base em cima e uma base embaixo, tá? O mesmo triângulo, então é o prisma triangular. Um quadrilátero, eu consigo então fazer uma pirâmide com ele, pirâmide quadrangular, E se for um prisma, eu tenho uma base em cima, né? E eu tenho uma base embaixo. Um pentágono com 5 lados, Se contar os riscos, então aqui, são 5 lados, então um pentágono. Então, eu consigo fazer uma base só, que daí é uma pirâmide pentagonal. E se forem 2 bases, é um prisma pentagonal. Hexágono, 6 lados, tá? Eu consigo, então, fazer uma pirâmide hexagonal com uma base e 2 bases, é um prisma hexagonal. 2. Observe a quantidade de lados que tem o prisma e relacione as imagens de acordo com os desenhos. Então, essa barraca aqui, parece um prisma pentagonal? Parece um prisma triangular? Olha aqui,
Tem 3, ó. 1, 2, 3. Então, é triangular, né? Então, vocês vão estar ligando, tá? Até aqui, tá ok? E esse daqui, ó. O que lembra? É esse ou esse? E esse daqui, olha quantos lados, ó. Só contar. Tem 5 lados, então é um prisma pentagonal, tá? E esse daqui, qual que é? Só vai estar ligando, então, certo? Pergunta 3. Mariana separou 4 planificações para uma atividade. Então, ela recortou em abril, tá? Pinte de verde qual delas formará uma pirâmide. Pirâmide, então, é uma base só e tem os triângulos. Qual que tem uma base só? Esse aqui tem 3 bases, ó. 1, 2, 3. Isso não vai virar uma pirâmide, né? Essa aqui eu tenho uma base só, mas se eu recortar, será que eu consigo formar uma pirâmide? E esse eu consigo formar uma pirâmide? Ou esse que eu consigo formar uma pirâmide, tá? Qual vocês acham que dá se eu recortar e montar? Qual que vira uma pirâmide? Pinta de verde, então, na alternativa correta. A professora pediu que a turma desenhasse uma pirâmide quadrangular. Quadrangular, então, que tem 4, tá? Só que é uma pirâmide, então, é uma base só de 4 lados, tá? E a pirâmide tem que ter os triângulos. O aluno que acertou foi o Bruno. Qual, então, que é a do Bruno, ó? Pirâmide quadrangular. Vamos ver a base desse, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Então, esse não é, porque tem que ter 4 lados. Esse, ó. 1, 2, 3, 4. A base é quadrangular e é uma pirâmide, né? Então, isso é uma pirâmide quadrangular, certo? Esse daqui é uma pirâmide? Não é uma pirâmide. E esse? Não é uma pirâmide. Então, marquem lá qual que é a alternativa correta, certo? Esse, então, é pirâmide quadrangular. Pergunta 5. A figura abaixo representa a planificação de um sólido geométrico. Qual sólido que é esse, ó? Vamos ver a base dele. A base dele é esse daqui, ó. Esse e esse. Então, quantos lados tem, ó? Só contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, tá? Quando é 6 lados, como que é mesmo o nome? É triangular? É hexagonal? É pentagonal? Ou é quadrangular? Sobe lá em cima, lá na apostila lá, que a professora acabou de falar, tá ok? Então, quando tem 6 lados, que é nesse caso aqui, tá? Como que é o nome desse prisma, então, com 6 lados? Tem ali em cima, ó. Com 6 lados. Esse aqui, ó, que tem 6 lados. Como que é o prisma? Certo? Marque, então, uma alternativa correta. Observe o sólido geométrico, um prisma quadrangular, tá? Porque são 4 lados, então. Desenhe na malha quadriculada abaixo a planificação desse sólido. Então, a planificação desse sólido é esse desenho aqui, ó. É essa parte aqui, ó, que a professora está mostrando, tá? Então, vocês vão fazer esse desenho aqui, ó, como se ele tivesse aberto, tá? Então, faz esse desenho aqui, aqui nesse espaço, aqui nesses quadradinhos, tá? Ok? Façam ele certinho, usem a régua se tiverem, tá? Caprichem bastante, que depois a professora de vocês vão estar olhando, tá ok? Então, essa foi a nossa aula de hoje. Um beijo, tchau!